Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um PérolaCast, nosso podcast que tem a intenção de mostrar para vocês um pouco da trajetória dos nossos alunos que passaram pelo processo do mapeamento das emoções. O que é o mapeamento das emoções? O que isso faz na vida das pessoas e como tem transformado a vida das pessoas? Então é sobre isso que a gente conversa aqui, como esse processo de mapear as emoções é poderoso e pode transformar vidas, e é isso que a gente mostra, vida transformada, e pode ser a sua também. E hoje a gente vai conversar com uma aluna que passou por esse processo. Ela mora aqui na Austrália e eu vou deixar ela se apresentar. Então seja bem-vinda, Arley. Me conte onde você está. Conte aqui pra gente, eu já sei que você está na Austrália, mas conte aqui pro pessoal. Então, eu moro mais ou menos há 6 anos em Melbourne, né? Então, eu vim para cá para estudar inglês, acabei encontrando alguém e decidi ficar, né? Como muitas pessoas passam. E estou aqui, né? Decidi fazer faculdade, refazer a minha profissão como contadora aqui, e voltei para a minha área. E nesse meio termo, quando você vem para a Austrália ou para outro país, os seus problemas emocionais vêm junto com você, só que não vem num nível normal, vem ao quadrado. Então, vem um pouquinho mais avançado. E aí eu procurei ajuda de psicólogos e depois te encontrei. Você falou uma coisa importante. Você já tinha procurado, então, ajuda psicológica? Já tinha procurado terapia? Sim, eu fiz terapia na Austrália, eu acho que 3 anos de terapia. Eu tive um visto negado na Austrália, como estudante, e esse momento do meu visto negado me abalou muito, porque eu estava com visto negado e começando a faculdade. E para os estudantes de inglês, aqui é um desafio muito grande ter um visto negado e fazer uma faculdade, né? Então, foi bem desafiante para mim. E eu procurei o psicólogo, né, para me ajudar, uma equipe de brasileiros psicólogos que existe aqui na Austrália. E eles me acompanharam todo o meu período da faculdade, só que eu comecei a sentir que eu precisava de mais alguma coisa. Eu comecei a assistir algumas coisas na área de psicologia online, e aí te conheci através da Renata, e aí eu decidi fazer o seu curso que iria me ajudar. Se você já tinha feito terapia, né? Se você estava, né, há 3 anos aí nesse processo fazendo terapia, o que aconteceu ali de diferente, ou o que te fez acreditar que aquele curso, né? Porque um curso e uma terapia são coisas tão diferentes, né? Por que um curso vai me ajudar mais do que um processo que eu já estou envolvida há 3 anos? O que acendeu na sua mente esse desejo? Quando eu comecei a fazer te acompanhar, você começou a fazer algumas lives, né? E apresentar alguns temas nas lives. E o que eu percebi foi que quando eu vou na terapia, eu levo o meu problema. Então, muitas vezes, a terapeuta não vai saber os problemas adjacentes da minha vida, e às vezes o problema adjacente, que eu acho que é adjacente, é justamente a raiz do problema, a raiz do problema que eu estou escondendo pelo um caminho psicológico que muitas pessoas fazem de se proteger. E aí eu percebi que você traz as questões, e as questões vai acendendo as estrelinhas, né? E isso vai te ajudar a identificar outras coisas que você não imaginava que aquilo poderia te afetar. Então, assim, é como se você tivesse... na minha época, a gente falava que era o Telecurso 2000, que era tudo de uma vez só, o supletivo. É literalmente isso. Você tem um cursinho pré-vestibular em 1 ano. É justamente isso que acontece com o seu curso. Você tem todos os temas, ou boa parte dos temas que acontecem no dia a dia da pessoa, ali para você. E ali você vai ver o menu de coisas e vai ver o que vai encaixar na sua vida. E boa parte vai encaixar. Muita coisa que você nem imagina que você
poderia ter, você vai encontrar ali. Foi um processo longo, eu digo sempre quando me perguntam: "Como é que você fez esse curso?". Foi um processo longo, né, e ele continua em transformação, ele continua em mudanças, né. Então a gente está sempre colocando alguma coisa a mais, está sempre aumentando esse caminho, essa estrada, porque, mapeamento das emoções, então quando a gente imagina um mapa, o mapa tem muita coisa, né, tem muita rua, são muitas ruas, são muitas estradas, muitas esquinas, ruas sem saída, muitos rios, muitos vales, né, muitas montanhas, muitos picos, muitos vales, né, são picos e vales, enfim, tudo isso está dentro de um mapa. E a nossa vida não é diferente, né. Então, eu também psicóloga de consultório, de atender pacientes, né, semanalmente, isso era uma das minhas dores, isso era uma das coisas que me incomodava. Essa lentidão no processo, e muitas vezes esse processo infinito, né, esse processo ad eterno, e não via essa mudança, né. Então, quase todos os meus pacientes eu tentava desmamar, eu tentava tirá-los, assim, tipo: "Que você acha de ficar um mês sem fazer?". Eu sempre estava sugerindo isso para ver se a pessoa conseguia, né, sair dessa dependência, porque você acaba transferindo uma dependência para outra. Uma coisa que eu percebi, assim, eu fiz terapia há 3 anos, depois eu parei, fiquei um tempo sem fazer, e aí eu comecei a fazer um trabalho, mudei de área, e aí, com o autoconhecimento, você começa a sentir o que você precisa. E se você vê que o seu nível, você está com aquele nível de conhecimento, e aí você sente, não, até aqui eu consigo ir, mas eu preciso de ajuda profissional para isso. E aí você consegue caminhar até melhor se você tiver o seu curso. E o terapeuta, quando o terapeuta vem com cuscuz, você já comeu cuscuz e ali já está digerindo na terapia, é muito mais fácil. O caminho é muito mais rápido. Então, É. assim, nas lives, eu já comecei a sentir a mudança, porque eu comecei a tomar algumas decisões na minha vida que eu comecei a tomar nas lives. Você falou aí que você teve um problema com visto, você Sim. falou que você teve, que você estava aqui na Austrália, teve um visto negado, então mas se o problema era esse, quando você chegou no curso, talvez você queria ainda resolver, né, essa dor, esse mal-estar que estava ali. Mas era isso mesmo? Como é que você estava quando você chegou? A sua história de vida conectou com aquilo ali? Como é que foi isso? Eu tive alguns problemas de relacionamento na minha vida. Meu primeiro problema que eu tive antes, e era um problema adjacente. Só lembrando, era um problema adjacente que eu não tinha levado a fundo na terapia. Explica melhor o que que você quer dizer com esse problema adjacente, que de É um repente alguém está problema, ouvindo é vai um entender. problema que eu, literalmente, eu falei na terapia, mas eu não entrei a fundo para o terapeuta. Eu só falei. Só que era um problema que me incomodava e eu falo, mas isso aqui não, eu não preciso resolver agora. Eu vou resolver isso aqui depois. E aí, aquilo, quando você começou a falar nas lives, eu percebi que o problema de relacionamento era o relacionamento com minha mãe, né? Que eu estava tendo há muito tempo. Eu não falava com minha mãe há mais de 7 anos. Falava com ela, o mínimo, tipo assim, bom dia, boa noite, feliz aniversário, tudo bem, ali o mínimo. Era isso que acontecia. Então, assim, eu tive um relacionamento com minha mãe, um relacionamento bem difícil, dos meus 15 anos até meus 30 anos, 32 anos, até eu chegar aqui na Austrália, e eu achava que aquilo ali, tipo, não era normal, mas eu considerava normal. Então, eu sempre coloquei debaixo do tapete, tipo, depois eu resolvo, depois eu resolvo. E com sua live, eu percebi que aquele problema afetou outras áreas da minha vida. É como se fosse assim, né, você bota a brasa embaixo do tapete
e achando que não vai se queimar, né? E Sim. achando que você tem que resolver outras coisas. O curso, ele não trabalha com isso. A gente vai mergulhar lá no fundo do oceano mesmo, né? Vai lá, o iceberg é bem mais embaixo, né? Quando eu ia para a terapia, eu falava mais dos meus problemas da faculdade, meus problemas com o meu companheiro. Eu contei só um pouco sobre a minha família, mas eu contei, tipo, o mínimo. Por que eu contei o mínimo? Porque era a parte que mais me doía. Quando você tem uma ferida, você não fica lá cutucando, né? Hum. Então, eu contava, era uma ferida que eu literalmente eu guardava, né? Tipo, tava ali, e eu contava coisas que estavam ali próximo a mim, né? O problema com o meu companheiro, o problema na minha faculdade, problema de visto, a ansiedade que eu tinha bastante, e a raiz era ali, com minha mãe. E eu, na terapia, quando eu conversei um pouco sobre a minha mãe, eu descobri que minha mãe tinha traços narcisistas, né? E eu fui pesquisar fora da terapia o que era isso, né? Eu não tinha noção o que era o que era uma pessoa que tinha esses traços. Não é que ela foi diagnosticada, né? A terapeuta falou que ela tinha traços, né? Então eu fui pesquisar e eu vi que ela tinha bastante traços narcisistas, né? E eu vi que aquilo me afetava muito, porque eu tinha muito problema com ela e eu reagia com as pessoas da maneira que ela reagia comigo, eu me protegia da mesma maneira com as pessoas. E as pessoas que eu procurava tinham também traços, não narcisistas, mas abusadores, né? Tipo, com traços de abuso. E aí eu vi que aquilo começou a me atrapalhar bastante. E eu decidi com a sua live que eu ia mudar aquilo. E muitas vezes, quando eu pesquisei sobre narcisismo na, na internet, muita gente falava, você tem que se afastar, você tem que se afastar dos narcisistas. E aí eu ficava, mano, como é que eu vou me afastar da minha mãe? Não tem condição. Tipo, Uhum, é uma parte de mim, né? E aí eu uhum, decidi que eu ia ter um relacionamento com ela saudável. E eu não sabia como que ia acontecer isso. E foi, uhum, literalmente, foi através de estudar com você, de entender que eu mudei minha postura. E é uma coisa que você explicou bastante isso no curso, que você não muda as pessoas, você muda você. Então, assim, eu mudei a mim e aquilo automaticamente mudou a minha mãe. Ela esperneou, sapateou, mas ela mudou. Então, meu relacionamento com minha mãe hoje é saudável. Então, eu tinha um uhum, relacionamento com ela de 10 anos com problemas. Tipo, eu fui no Brasil há 5 anos atrás, ela não deu, tipo, um abraço em mim depois de um ano que eu estava na Austrália. Quando eu vim embora, ela também não deu um abraço em mim. Tipo, eu não tinha um relacionamento saudável com minha mãe, né? Então, assim, eu vivia, quando eu morava com ela, eu recebia comunicados dela por bilhete. Ela deixava um bilhete na mesa falando: eu preciso disso, eu preciso que você faça aquilo. Era assim que eu conversava com ela. O nível de relacionamento com minha mãe era assim. Então, assim, e eu, através de você, eu comecei a entender quem era minha mãe, né? Não julgá-la pela maneira que ela era, da maneira que ela viveu, que ela me tratava, mas entender quem era minha mãe e o que aconteceu para ela estar daquela maneira, entendeu? E aí eu busquei a me entender e me conhecer e ter uma postura diferente. E aquilo me ajudou a ter um relacionamento melhor com ela. E foi automático, tipo, isso aconteceu no Covid, ela estava tendo problema de saúde no Brasil, ela não pegou Covid, mas ela tinha problema de saúde, e eu precisava ajudá-la, só que a maneira que ela queria para ajudar ia voltar todo o ciclo narcisista de novo para minha vida. Eu falei, não, o forró não toca dessa maneira mais, toca de outra maneira agora. E aí foi aí que ela começou espernear, né? E aí ela viu que não ia tocar da maneira que ela queria, e ela foi entendendo que eu tinha mudado. E a partir do momento que eu mudei, ela mudou também comigo. E hoje eu converso com ela normalmente, ela conversa comigo normalmente, às vezes ela fala com o meu companheiro. Então, uma das principais mudanças que eu tive, que assim, que eu carregava era um problema crônico. Eu tinha 15 anos quando começou esse problema.
Hoje eu tenho 37 anos. Então, assim, era um problema crônico de relacionamento com mãe e filha. E foi resolvido através desse curso. Justamente pela tomar a decisão de me conhecer e colocar as barreiras, não barreiras, né? Os limites, né? Como pessoa. Quando você fala assim, esse problema começou com 15 anos. Com 15 anos. Você aprendeu, né? A gente tem uma estrutura, o curso começa ali falando muito sobre no princípio das coisas, né? Como tudo começa. E como isso é libertador, né? Sim, Porque você entende toda a história. Porque você não pega o livro, você não pode ler a partir dos seus 15 anos. E o curso começa não nos seus 15 anos. Então, isso é que traz clareza, né? E sem clareza, a gente não tem direção. Não tem como você aprender as coisas sem o arco do entendimento se completar. Por isso a proposta do mapear, né? A proposta de ligar ali teu GPS. Você precisa saber a sua localização, onde você está. Ah, eu estou aqui, tá? Então, para onde você quer ir? Bom, primeiro vamos entender como é que você chegou aqui, né? Você não cometer os mesmos erros e acabar entrando na rua errada novamente, né? eu sempre falo para alguns amigos, até para algumas pessoas da minha família, que a pessoa que for fazer o curso precisa estar preparada para fazer o curso. A partir do momento que você começa a fazer o curso, é uma terapia todos os dias. Porque vai caindo coisas, tipo assim, vai vindo coisa na sua cabeça todos os dias. E literalmente a Sayonara fica aqui, ó, falando com você todos os dias. Você não está presente, mas devido a você assistir bastante coisa, ter muito material para você estudar e tudo, entender, você acaba, tipo, você está lavando louça, aquilo vem na sua cabeça. Tipo, é isso. Então, assim, aquelas fichas que poderia cair quando você estava sentada com um terapeuta conversando, vai cair quando você está lavando louça, quando você está fazendo alguns afazeres de casa ou em outros lugares. Mas você precisa estar conectada com o curso para entender, né? Tipo, entender o que está acontecendo, se abrir para entender. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer a live, eu comecei a fazer isso. Então, me ajudou muito. E como você falou, você não lê o livro a partir dos 15 anos. Você não pega um livro e lê só o capítulo 10. Você lê o livro todo. Eu não mudei só com minha mãe, né? Com o curso, eu mudei com várias pessoas. E aí, por exemplo, quando eu estava ali reclamando do meu companheiro, e eu fui para a terapeuta falou: você está tendo indícios de relacionamento abusivo no seu relacionamento com seu companheiro. Não só ele com você, mas você com ele. Então, eu estava tendo o indício, já começando a ter o relacionamento abusivo que eu tinha com minha mãe, eu já estava trazendo para o meu relacionamento entre homem e mulher. E a partir do momento que eu mudei com o curso, ele mudou também. Então, aquelas briguinhas, aquele nhenhenhé, aquela falta de paz que eu não tinha em casa, começou a diminuir. E foi diminuindo, e hoje a gente não tem esse tipo de coisa. Quando acontece uma frevura, a gente já senta e vai conversar para resolver. Mas por quê? Porque aconteceu há um tempo atrás, quando num curso eu comecei a entender como é que funciona. Você colocar os limites, entender o tipo de família. Isso é importante a gente esclarecer aqui, porque pode estar trazer na mente da pessoa que vai ouvir, a gente está falando muito de terapia, e a pessoa pensar assim, gente, mas então eu tenho que fazer a terapia e o curso? Não, não. Você já estava na terapia, mas mesmo assim continuava com as briguinhas, continuava com a ranzinzice, continuava com isso tudo. Então, não foi a terapia que te trouxe Não, isso. não, foi quando. O que acontece? Eu fui para terapeuta e aí minha terapeuta acabou engravidando e no meio eu estava já fazendo o seu curso, ela engravidou. Eu decidi não, já estou com a sayonara, o processo já está bem fervoroso, eu vou deixar a terapia agora e vou continuar só com a sayonara. E aí comecei só a fazer só com a sayonara, só com você, né? E aí foi ali que começou, teve muita coisa que mudou ali no curso.
É lógico que no passado teve outras coisas na terapia que mudou. Não vou falar que não tive mudança na terapia, mas no curso, é como eu falei, é como se você tivesse um menu de coisas e você vai pegando aquilo e vai trazendo para a sua vida. Você tem que decidir o que você vai trazer para a sua vida, né? Tipo, você vai pegando e vai trazendo para a sua vida. Então, no meu relacionamento com o meu companheiro, eu também comecei a mudar, mas foi pelo entendimento, né? Porque, por exemplo, o tipo de família, o meu tipo de relacionamento, porque uma coisa é você ser casada com a pessoa, outra coisa é você estar junta com a pessoa. E eu não tinha noção, eu falava assim, não, eu tô junta, tô casada, mas não é, existe uma diferença. Então, muitas coisas que eu não tinha noção que poderia afetar no meu relacionamento, eu não sabia. Tipo, a cultura, né? A maneira da família dele ser e a minha família, a parte do genograma familiar que você explicou, que me ajudou muito também a entender tanto a minha família quanto a dele, né? Uhum. E a maneira como a partir do momento que eu entendi muita coisa, eu comecei a me comportar de maneira diferente, né? Porque se você está vendo ali uma árvore tem espinho, se você não vê o espinho, você vai pegar na árvore com espinho. Agora, se você vê o espinho, você não vai pegar. Uhum. Então, foi isso que aconteceu. Se você tivesse que resumir o curso em uma palavra ou duas palavras, como que você descreveria esse processo na sua vida? Eu vou resumir em 3 palavras. Um é o autoconhecimento, porque não tem como não falar que é autoconhecimento. O segundo é amadurecimento e o terceiro é liberdade, né? Uhum. O autoconhecimento, porque o produto já se diz o que é, né? Ele é um produto de autoconhecimento, né? E amadurecimento, porque aquilo que você poderia ter, tipo, em 10 anos, 5 anos, em terapia ou em estudos, você tem, tipo, em 1 ano, né? Ou menos do que isso, né? Porque o curso em si não é 1 ano, mas você tem, em menos do que isso, você tem muito conhecimento, né? E aí acaba te amadurecendo bastante, né? Eu sempre acho que eu já falei isso para você, eu amadureci 10 anos em 1 ano, né? Tipo, eu me sinto mais velha mentalmente falando. E aí, a partir do momento que você tem o conhecimento te liberta. Tem uma expressão que os alunos usam muito, né? Você já usou aqui de alguma forma, mas eu acho que é muito interessante isso. A ficha cai. Então, uma das coisas que o curso traz para as pessoas, que esse processo, vamos dizer assim, traz na vida das pessoas, é esse clique na mente. A ficha cai. São vários assuntos, como se fosse uma grande corrente, uma coisa vai emendando na outra, e aí você vê que uma coisa não isenta a outra. Sim. Não é porque eu tenho um lápis que eu não preciso ter uma caneta. Não é porque eu aprendi sobre fronteiras familiares e não quero saber sobre ressentimento. E aí você começou a perceber que as coisas estavam muito ligadas. Então, se você pudesse destacar uma matéria, assim, uma aula do curso, ou 2, ou 3, como você falou, quais os temas que mais te chamaram a atenção nesse processo? Os tipos de família foi um tema bastante importante. O ressentimento, né? A parte do que você fala sobre ressentimento. E a parte do medo também, eu acho que é um tema muito importante, né? Porque foi justamente o que me ajudou para resolver o problema da minha mãe, né? Porque para eu entender a família de onde que eu vim, né? Eu tinha um ressentimento com minha mãe, mesmo que eu achava que eu não tinha, mas eu tinha um ressentimento com ela. E o medo que eu tinha dela, né? Eu tinha um medo que só por Deus. Então, eu não entendia o motivo daquele medo, né? Eu não entendia o motivo daquele ressentimento, por que eu não conseguia quebrar a barreira daquilo, né? E entendendo a família,
me ajudou a resolver muitas coisas sobre o sentimento, sobre o medo, entender a minha mãe, entender de onde que ela veio. Então, eu acho que esses 3 temas me ajudou muito. Bom, então você resumiu o curso em 3 palavras, né? Autoconhecimento, amadurecimento, liberdade, né? Libertação. Sim, Essa libertação, a gente poderia dizer assim, liberdade emocional? sim, sim. E não só emocional, Sai, liberdade, tipo, na parte de inteligência. Porque hoje, se eu compro qualquer outro curso, ou se eu assisto qualquer outra coisa, tipo, qualquer outra informação, eu olho de outra maneira. Então, não é só emocional. É logicamente que eu tenho muitas coisas a melhorar hoje e tudo, ainda existe muitas coisas que eu preciso melhorar, mas a parte também de entender muitas coisas que está por trás daquilo é diferente. Eu olho de outra maneira. Você se torna independente, né? Tipo, é até difícil a gente colocar em palavras isso, Sim, porque talvez dê assim um ar até de egoísmo. Ah, agora você sabe tudo. Ah, então você sabe tudo. Não é isso, mas é uma liberdade até para decidir se eu sei, se eu não sei, se eu quero, se eu não quero, né? sim, Eu recebi um convite agora, assim, espetacular, né? E eu estou pensando, não sei se eu quero. Aí minha filha: "Ah, mãe, não consigo te entender". Eu: "Ué, não sei se eu quero. Eu sim, vou pensar sobre isso". Porque não tem só o lado bom as coisas, né. E sim. aí a gente tem que saber avaliar. Tudo na vida tem um preço, tudo na vida tem, aliás, a gente fala sobre isso, né, preço e valor, Falou. né. Por falar em preço e valor, fala do preço do curso. O que você achou desse preço? Valeu a pena? Valeu, valeu a pena. E na época, eu não tinha, para o mapeamento das emoções, eu não tinha um dinheiro. Tipo, foi bem difícil, porque eu estava no Covid na época, né? Então, aqui em Melbourne, a gente teve bastante lockdown, né? Então, eles fecharam tudo. Então, como eu trabalhava como cleaner de casa, então eu não poderia ir na casa dos clientes. E aí, eu fechei com você, Cleaner, para quem não sabe, né, quem não faxineira, sabe inglês, tia da faxina. pra E aí, eu fechei com você. E uhum. eu acho que foi algum cliente que que pagou alguma coisa antecipado e eu consegui pagar você, né? E foi literalmente fé, tipo, porque eu não tinha dinheiro na época, mas valeu muito a pena. Porque, tipo, se eu colocar no papel a quantidade de terapia que eu poderia fazer para fazer o curso, se eu somar a terapia e o valor do curso, não vai bater. Fora o conhecimento além, né? Fora a experiência que eu tive, né? Que foi muito além. E não é uma experiência só entre eu e você, é uma experiência entre eu, você e um grupo, né? Tipo, Uhum, tem um grupo junto com a gente que vai ter uhum. muitas histórias que vai me ajudar também. Assim, quando você fala eu e você, o curso é online, É, né, mas a pessoa, eu sempre falo isso, o curso é online, o curso é virtual, mas eu me faço presencial na vida das pessoas. Eu não me ausento, eu não sumo do mapa, tipo, comprei o curso dessa pessoa aqui, como é que eu falo com ela? Ah, não, você não tem como falar com ela, o curso é online. Não, as pessoas, elas me acessam, né, eu sou presencial. Eh, e aí, você veio fazer o masterclass, que é o dobro do preço. não, eu fiz melhor, eu fiz o masterclass, depois eu paguei de novo o mapeamento das emoções. Eu fiz 2 vezes o mapeamento das emoções. E fez 2 vezes o masterclass também, não foi? Sim, foi. E outra coisa, Arley, a gente muda tanto a nossa cabeça que você vê, o primeiro foi difícil, foi mais caro, Sim, e depois os outros que são mais caros ficaram mais barato. sim, Porque porque na verdade a nossa mente muda em relação ao que tem preço e o que tem valor. De repente uma pessoa pode te oferecer, uma Mercedes zero e você falar para ela: "Não, obrigado".
Ué, como assim? Eu estou querendo te dar um carro, uma Mercedes 0 km, você não quer? Não, não quero, porque isso não tem valor para mim agora no momento. Eu não sei nem dirigir. Um exemplo, entendeu? Sim. Eu não sei nem dirigir. Ah, mas aí você pode vender. Mas vamos dizer que não, né? Vamos dizer que você ganhasse uma Mercedes, mas que você não pode vender. Isso aqui é seu, é um presente, você não pode vender. Não, obrigado. Dá para outra pessoa que saiba dirigir, porque eu não sei dirigir. Isso para mim não vai ter valor e ainda vai me ocupar um espaço aqui na minha garagem. Tem que ter muita libertação, né, para fazer uma coisa dessa. Você começa a entender o que você realmente quer, que é uma coisa que, quando você chega aqui fora do país, eu não sei se todas as pessoas teve essa mesma experiência, mas muitas pessoas que eu conheço têm. Acaba se perdendo, porque o ambiente é diferente, as oportunidades são totalmente diferentes, é muita oportunidade para muita coisa, e a pessoa acaba sem saber o que quer. E digo mais, além de não saber o que quer, você já chegou aqui perdida. E a maioria das pessoas que vão para um outro país, vamos dizer assim, uma grande parte das pessoas, elas estão numa fuga inconsciente por uma mudança de vida. E Sim, acha que mudar geograficamente vai resolver. Mas você está levando tudo com você e um detalhe muito importante: está indo para um lugar que não te pertence, que você não pertence àquele lugar e vai ter muitos problemas. Aí a gente não sabe disso. E quando a gente chega é tudo flores, né? Tudo festa. Eu também moro em outro país, né? Eu também moro na Austrália, mas eu moro em Sydney. Nunca encontrei com a Arley pessoalmente. Nós estamos em estados diferentes, né? Enfim, essa distância, essa coisa de estar em outro país, eu também estou em outro país, eu sei exatamente, né, que é uma coisa que mexe muito com as nossas emoções. Mas é um momento excelente também para a gente tomar decisões e arrumar essa casa de uma vez por todas, né? sim, e o que você falou aí, eu lembrei de uma coisa, até isso, porque muita coisa, muita resposta que você não tem, você tem a resposta no curso, nas lives, não nas lives, né, mas nas aulas ao vivo que você passa também. E a resposta da minha vinda para a Austrália, se alguém chegar para mim, né, o que eu falo, né, tipo, socialmente falando, é que eu vim para a Austrália para aprender a falar inglês, para ter uma melhor vida aqui, e acabei conhecendo o meu companheiro. Essa é a minha resposta. Agora, a minha Aham. resposta emocional, interna, psicológica eu estava fugindo de Dona Maria, minha mãe, porque não estava mais aguentando morar com ela, né? E eu estava tendo muitos problemas de relacionamento com minha mãe e eu não, já estava lá no meu limite e já estava afetando o meu trabalho, na minha vida emocional, na minha vida com pessoas, né? Então, eu estava fugindo da minha mãe, só que eu só Uhum. descobri quando eu comecei a fazer o curso. Agora imagina você falando isso para as pessoas, né? Ah, que legal, por que você veio para cá? Estou fugindo da minha mãe. Hã? É É, complicado. E assim, como que eu vou fugir? Como você disse lá no comecinho, né? Você começou a ouvir um monte de coisa sobre narcisista, assim como a gente ouve várias coisas sobre outras questões, o bipolar, o abusador, e isso e aquilo, mas só que tem pessoas que você não tem como se afastar. Vamos dizer que você tem uma filha que é abusadora, está abusando de você, né? Passou dos limites. Você tem um filho, ou uma mãe, ou um pai. Como é que você vai se afastar de determinadas pessoas? Às vezes é mais fácil você se afastar de um relacionamento, porém também é outro problema aí, porque você está ali num casamento de 20 anos. Aí você tem filhos, adolescentes, uma filha de 19, o outro de 20, e aí você fala assim: poxa, né, não tem como me separar. A pessoa já perdeu a sua identidade até, ela nem sabe mais quem é ela vive para o lar, vive para os filhos. Isso não torna você uma pessoa maravilhosa só porque você decidiu ser a pobre coitada sofredora da história. sim. Não. Às vezes vai fazer de você uma pessoa péssima,
uma sim, pessoa super ruim, uma pessoa super desagradável, né? E quando a gente tem essa independência, quando a gente tem essa libertação, essa liberdade emocional, a gente começa a ser, sim. né? E aí você começa a entender o que é ser. Penso, logo existo, como dizia o filósofo. Penso, logo existo. Então, se você não pensa, você não existe. Se você não existe, você não é. Quando eu estava, quando eu comprei esse curso, né, e eu comecei a fazer o curso, aí saí da faculdade, eu estava trabalhando como cleaner, né, e aí fui procurar trabalho na minha área. Só que eu não queria, eu queria entrar na empresa que eu trabalhava no Brasil. Eu não queria entrar numa empresa menor, não sei por que raios entrou isso na minha cabeça, mas eu queria aquela empresa, né? E aí eu comecei a fazer várias entrevistas, né? Não só aquela empresa, mas outras empresas da área, né? Que no Brasil era auditora financeira, né? E aí eu comecei a fazer com várias empresas e eu já sabia qual era o caminho para fazer as entrevistas. Eu já trabalhei no recursos humanos e não funcionava. As entrevistas não ia. E aí na entrevista que eu fiz para a empresa que eu trabalhei, né? Eu falei, eu vou eu estava, como eu não estava bem de saúde na época e tudo, eu vou ser o que eu sou mesmo. Vou falar, se ele perguntar o porquê que eu saí da empresa, eu vou falar real. Por que eu mudei de uma área para outra, vou falar porque eu vou falar o que eu realmente sou. Eu não passei na entrevista. Então, assim, então, quando aconteceu isso, aí falando o que você falou, quando você realmente é realmente o que você é, as portas se abrem, né? As Uhum. oportunidades se abrem, mas você só vai saber quem você é se você se autoconhecer. O maior sucesso na vida, eu vou deixar aqui já uma receita de sucesso para você que está aqui ouvindo, que chegou até aqui. Se você já ouviu todos esses minutos, está aqui ainda ouvindo o vídeo, que a gente vive num mundo de tanta velocidade, né? Que a pessoa está ali ouvindo um podcast, está ouvindo um vídeo no YouTube, está ouvindo alguma coisa. E aí, tipo, alguma coisa falou aqui que eu não gostei. Ih, não gostei disso não. Aí ela já sai fora do vídeo, ela não vê aquilo tudo, ela não tem paciência, né? Ela não quer concluir, ela não quer fechar para ter o raciocínio, para falar lá no final. Não, na metade da história ela já está dando palpite, mas se você chegou até aqui, você já está na frente de muita gente. Por que você está na frente? Porque você é uma pessoa que tem consistência. As pessoas de sucesso na vida são aquelas que sabem quem são. E quando você sabe quem você vai ter consistência, você vai persistir, né? Ainda que você, eu tive várias alunas, várias mesmo, que falaram que assim, queriam comprar meu curso, e aí o marido se intrometia, né? E falava assim: palhaçada, você acredita numa pessoa que você está vendo ali na internet? Que palhaçada é essa? Você acha que isso vai mudar a nossa vida e tal? E depois a história mudou. O que eu quero dizer nesse sentido é que se você sabe, se você tem certeza, porque você tem uma consistência. Então você vai seguindo, você vai me vendo, você vai ouvindo. É isso que eu quero. Eu vou apostar nisso aqui. Aí você aposta, aí você vai, aí você vê resultado. No meu curso ou em qualquer outra coisa na sua vida, seja um curso para fazer bolinha de sabão. Se você tiver todo o entendimento que você precisa daquele curso para fazer bolinha de sabão, e aquilo estiver fazendo um raciocínio lógico dentro da sua mente, alguém pode falar para você, ou todo mundo pode falar para você, que isso é uma loucura, que bobagem é essa? E você vai saber por que que você está fazendo aquilo, e aquilo começa a fazer sentido. Quando as coisas começam a fazer sentido na nossa vida, o que que acontece? A ficha cai. Então, eu acho que muitas fichinhas caiu para você, né, Arley?
Muitas fichinhas caíram por aí, muitas coisas aconteceram, muitos insights, muita luz, muita clareza, muita Libertação, tipo faróis literalmente se abriram na minha frente, né? Muitas coisas que eu não via, hoje eu vejo. Literalmente eu ganhei uma nova lente nos meus olhos, né, para enxergar de uma maneira diferente. Isso não vai falar para mim. Eu não sou uma pessoa. Eu melhorei bastante. Preciso melhorar muito mais. Mas é muito mais fácil eu conseguir melhorar hoje com a cabeça que eu tenho do que da cabeça que eu tinha há 2 anos atrás, antes de te conhecer. Então, eu vou encerrar falando o seguinte, Arley. Deixa sua mensagem para as pessoas que vão estar ouvindo aqui. O que você diria para essas pessoas que estão ouvindo? O que você acha? Por que seria importante elas fazerem o curso? Ou, enfim, o que você quiser falar, mas deixa sua mensagem aí para as pessoas que estiverem ouvindo a gente. A gente tem, para quem é cristão, né, a gente fala que conhecereis a verdade vos libertará, né? E hoje no mundo a gente tem muitas verdades, né? Muitas informações, né? E às vezes a gente precisa de alguém para nos orientar. E às vezes esse alguém precisa para te orientar, às vezes está dentro de você mesmo, né? É você. Então você precisa se autoconhecer. A melhor pessoa que você tem, o melhor amigo que você tem é você mesmo. Então para isso você precisa se autoconhecer. E aí, isso que você vai te trazer a libertação, né? Então, antes de escolher qualquer coisa, escolha alguma coisa que vai te evoluir, que vai te melhorar, né? Então, aí eu tô com problema com isso e aquilo. Pensar em você. E eu acho que esse curso te traz isso. Te traz o seu amadurecimento emocional, o seu amadurecimento na sua mente. E isso vai te ajudar a melhorar não só aquele probleminha que está lá cutucando a sua mente, mas aquele problema que você está escondendo debaixo do tapete, que você não quer mostrar para ninguém. É aquele problema ali que você está escondendo que esse curso vai te ajudar. Então, tenha coragem, coloque o medo de lado e tenha coragem e tome sua decisão, porque só essa decisão já está mudando a sua vida. Sensacional isso aí que você falou. A melhor pessoa que pode te ajudar é você. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque você tem que conhecer você. Se você vai te ajudar, quem é você? A gente pensa que conhece a gente, mas a gente não se conhece, né? A gente conhece o que as pessoas dizem a nosso respeito. E aí dizem que você é chata, que você é ruim, que você é grossa, que você não sabe falar, que você é isso, aquilo outro. E, na verdade, é o que dizem de você. Mas não é o você que você sabe que é. Muito obrigada, Arley. Um beijo grande para você. Foi ótimo. Muito bom conversar com você. Ótimo deixar essa mensagem aqui para as pessoas. E agora, né, que você vai para o Brasil... me conte aí como é que vai ser, né? Vai chegar lá, se a mãe não abraçar, o que você vai fazer? Agora você sabe. A véia. Isso aí. A véia, mas ela já tá, eu já tô vendo que ela tá fazendo arte lá em casa, né? Tipo, com minha família lá do Brasil, já estão fazendo arte, porque faz 5 anos que eu não vou, então provavelmente eu tô fazendo alguma coisa lá para me esperar, então tá totalmente diferente. Totalmente diferente. Que legal, que legal. Beijo grande, Arley. Beijo para você que está aqui com a gente até agora, que ouviu. Eu vou deixar outras referências aqui, nossa playlist de podcast. Vai ouvir aí as nossas alunas, eu tenho certeza que vai falar o seu coração. Também tem um monte de vídeos aqui no YouTube, tudo material grátis que você pode ouvir e que eu tenho certeza que vai te ajudar. Beijo para vocês. Até o nosso próximo Pérolas Cast. Bye, bye.